Boa tarde e sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2022 da Unipar. Hoje estão presentes conosco Maurício Russomano, diretor-presidente, Christian Schnitzlein, diretor financeiro de Relações com Investidores e a equipe de RI. Este evento está sendo gravado e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. A apresentação pode ser acessada na plataforma MZIQ e pelo site da companhia em ri.unipar.com. A seleção dos slides será controlada pelos senhores e o áudio deste evento estará disponível no site da companhia após seu encerramento. Os participantes poderão registrar via webcast perguntas para a Unipar que serão respondidas ao longo da sessão de perguntas e respostas, ou após o término da conferência pela equipe de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Unipar, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Unipar. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Unipar e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Maurício Russomano, que iniciará a apresentação. Por favor, Maurício, pode prosseguir. Obrigado, Raquel. Boa tarde. Sejam bem-vindos à teleconferência. Nossos resultados operacionais e financeiros foram muito positivos nesse segundo trimestre e falaremos um pouco dos destaques de indicadores e também de ações e investimentos. Mas antes de entrarmos em detalhes, vou apresentar o contexto setorial que impacta diretamente as variáveis comerciais e falarei das entregas que refletem os nossos pilares estratégicos. No cenário macroeconômico, destacamos alguns riscos que já eu havia mencionado na última call e se materializaram, e outros riscos que ainda continuam presentes. A expectativa é que 2022 permaneça com incertezas em relação ao crescimento global, inflação e cadeias logísticas, variáveis que já começaram a afetar a atividade econômica dos mercados em que atuamos. No final do segundo trimestre, notamos uma queda da demanda e dos preços de PVC nos mercados globais e, por consequência, da desaceleração da atividade da construção civil. Os aumentos de insumos como gás, etileno e energia continuam impondo um desafio e pressionando as margens da indústria e desbalanceando a cadeia logística. Nos nossos mercados de atuação, continuamos monitorando a evolução da demanda da construção civil e a implementação do marco de saneamento no Brasil e a continuidade de obras públicas na Argentina. Porém, existem ainda muitas incertezas para o segundo semestre. No slide 3, apesar do cenário adverso, mantemos o nosso compromisso na implementação de nossa estratégia de futuro, que nos direciona para um crescimento sustentável, a excelência operacional, a competitividade, equipe e cultura e, por fim, sustentabilidade. Nós, da Unipar, acreditamos no futuro e seguiremos com o nosso plano de investimentos em nossos ativos, projetos de expansão de capacidade e novas fábricas em novas geografias. No slide 4, podemos destacar no trimestre que mantivemos alto o percentual do uso de nossa capacidade instalada. A utilização média da produção das 3 plantas ficou em 87% no segundo trimestre de 2022, mantendo assim o mesmo patamar de alto nível dos últimos trimestres. Os números seguem refletindo a nossa atuação comercial mais próxima ao cliente e a melhoria contínua de nossas operações, com destaque especial ao desempenho da nossa fábrica em Bahía Blanca, na Argentina, que atingiu recorde de produção e vendas no trimestre, compensando assim o pior desempenho do PVC no final do período, causado pela queda do preço internacional e desaceleração da demanda no Brasil. Ressalto ainda que o êxito das ações de excelência operacional realizada nas 3 fábricas nos últimos 3 anos foram fundamentais para alcançar e manter esses níveis de desempenho.
Além das contínuas melhorias operacionais e comerciais, fizemos um movimento estratégico importante. Anunciamos a construção de uma nova fábrica no Nordeste para apoiar a expansão do saneamento. Vamos investir 140 milhões de reais na nova planta no polo petroquímico de Camaçari, na Bahia. A capacidade instalada será de aproximadamente 10 mil toneladas de cloro por ano. Esse é o nosso primeiro projeto Greenfield na estratégia de expansão geográfica. A fábrica foi projetada como uma das mais seguras, modernas e ecoeficientes tecnologias de produção, com otimização do consumo de energia e outros recursos. Vamos iniciar neste segundo semestre e deve ficar pronta em até 24 meses. Outro passo importante de expansão que demos foi o início das obras do projeto Artemisa, em Santo André, que anunciamos no final de 2021. Estimamos investir mais de 100 milhões para o aumento de 15% na capacidade da planta de Santo André. No slide 7, continuamos também com o fortalecimento da nossa cultura organizacional. Já em nossa primeira participação na pesquisa Great Place to Work, fomos reconhecidos como um excelente lugar para trabalhar, tanto no Brasil como na Argentina. Uma notícia que nos deixou muito orgulhosos e que mostra que estamos no caminho certo na jornada da construção da Unipar. Este é apenas o reflexo de muitas ações que temos feito para promover a cultura centrada em pessoas protagonistas que se desenvolvem e atuam no ambiente de alta performance, promovendo sempre a inclusão, respeito, reconhecimento e confiança. Também lançamos nosso senso de inclusão e diversidade para termos dados que nos ajudem a desenvolver ainda mais ações de inclusão. Outro passo importante, concluído nesse segundo trimestre, foi o ciclo de desempenho, que tem por consequência um mapa da sucessão da empresa, além da avaliação do desempenho das pessoas e, com isso, o feedback com planos de desenvolvimento. Demos também um passo importante no fortalecimento da nossa Academia Unipar, lançando o LinkedIn Learning, com trilhas de aprendizagem que refletem as escolas de negócio em parcerias com a FIA. E abrimos o programa de bolsas para os colaboradores se candidatarem para cursos técnicos de formação e pós-graduação. E, por fim, recebemos os integrantes do nosso programa de estágio, que busca preparar os profissionais para a primeira etapa da carreira Unipar. No slide 8, continuamos avançando também em diversas ações de investimento social. Nosso foco é o desenvolvimento humano para impactar 850 mil pessoas no biênio 2022-23. Nesse segundo trimestre, os destaques foram os projetos: diagnóstico das necessidades de saneamento básico da comunidade do Jardim Encantado Santo André, Festival Me Empodera em Cubatão, Basquete 3x3 em Santo André, certificação do projeto Pescar na Unipar, reforma da creche no município de Caldas do Jorro, na Bahia, em parceria com a AS, educação alimentar para a infância saudável da Fundação Cecília Grierson, da Argentina, MASP, MAN, em São Paulo, Museu Imperial e exposição Olhar Germânico da coleção Gaia e mostra itinerante da Bienal em Campos de Jordão, em BH. No slide 9, quero destacar ainda que temos avançado de forma consistente na agenda de sustentabilidade. Esta temática faz parte da história e do DNA da Unipar. Vamos dar mais um passo. Faremos a Unipar Day Sustentabilidade no dia 14 de setembro. Vamos apresentar ao mercado nossos compromissos e objetivos de longo prazo em sustentabilidade e também os nossos direcionadores e temas materiais, além de compromissos de médio e longo prazo e os principais projetos e iniciativas. Todos receberão convite para o nosso evento. Slide 10. Todas essas ações que apresentei fazem parte do movimento transformacional da Unipar para continuar sua trajetória de crescimento sustentável que gera valor para todos os stakeholders e com uma visão de perenidade. Os resultados desse trimestre confirmam que temos seguido firmes nesta direção. Passo agora a palavra para o Christian, que vai dar detalhes dos resultados financeiros.
Obrigado, Maurício. Boa tarde a todos, espero que estejam bem. Vou passar rapidamente pelos destaques financeiros do segundo trimestre de 2022, comparando com o primeiro trimestre de 2022 e, na sequência, do primeiro semestre de 2022, comparando com o mesmo período do ano anterior. Nós seguimos demonstrando consistência e alinhados com os nossos objetivos estratégicos, mas preparados para os momentos adversos do mercado que possam ocorrer, conforme destacado pelo Maurício. A receita líquida consolidada no segundo trimestre de 2022 foi de 2 bilhões, crescimento de 5,9% em relação ao primeiro trimestre, em função principalmente do aumento de preço internacional da soda cáustica. O custo variável consolidado tem se mantido em torno de 80% do nosso CPV total, no valor de 1 bilhão, crescimento de 7,7% em relação ao primeiro trimestre de 2022. Em relação ao EBITDA e lucro líquido, tivemos crescimento em relação ao primeiro trimestre de 4,2% e 20,1%, respectivamente. Notem que a composição da receita por produto não sofreu alteração relevante. No acumulado do ano, no slide 14, mostramos o aumento na receita líquida de 57%, em função da variação dos preços internacionais e do aumento no volume de venda dos nossos produtos frente a 2021. O crescimento no CPV consolidado foi de 44,8%, atingindo quase 2 bilhões, reflexo do aumento nos custos dos insumos, notadamente etileno, energia elétrica e gás natural. Nosso EBITDA cresceu 70,3% frente ao mesmo período do ano anterior e registramos 1,7 bilhões de reais, margem de 43%. Em relação à dívida líquida, continuamos disciplinados e avaliando a estrutura de capital. Encerramos o período com dívida líquida negativa, com saldo de 662 milhões. Ao longo do primeiro trimestre, alocamos cerca de 30 milhões no programa de recompra de ações e já distribuímos 375 milhões em dividendos, que, somados ao montante de 500 milhões deliberados e aprovados na última reunião de conselho de administração realizada ontem, totalizam 875 milhões de reais. O fluxo de caixa consolidado mostra uma geração positiva, registrando uma variação de 450 milhões em relação a dezembro de 2021. Reforço aqui nosso compromisso de seguir buscando nossos objetivos estratégicos com disciplina e comprometimento. Parabenizo a todo o time Unipar pelos resultados e abro agora a nossa sessão de perguntas e respostas. No caso de não ser possível responder às perguntas do webcast neste momento, nós entraremos em contato posteriormente. Raquel, por favor. Obrigada, Christian. Nós já temos uma pergunta aqui do José Bonatti Júnior, que foi recebida por e-mail. Gostaria de saber como a Unipar vê a operação na planta da Argentina, se existem preocupações com o agravamento da crise, podendo levar ao fechamento da unidade, ou se consideram a operação estável com consequências difíceis, porém administráveis. Boa tarde, José Bonatti. Obrigado pela pergunta. Bom, como eu mencionei na abertura, nós tivemos nesse trimestre um desempenho excelente da fábrica da Argentina, chegando a 85% de utilização. Nós temos investido bastante nos últimos anos para melhoria do ativo, melhoria das condições operacionais, com isso, produtividade e competitividade da fábrica, né? A Argentina, a operação ela é estratégica, porque ela junto com Santo André, são as duas fábricas que produzem o PVC da companhia. E tendo duas fábricas, nós podemos atuar de maneira complementar nos mercados aqui na América do Sul ou de exportação. Portanto, a unidade argentina é uma unidade estratégica, ela é desenhada para que uma grande parte, né, da produção que ela realiza seja exportada, né? Então, eu acredito que apesar das dificuldades da situação macroeconômica da Argentina, obviamente continuaremos operando a fábrica da melhor maneira possível, continuaremos com nossos programas de melhoria, de excelência operacional e de competitividade, para que a fábrica seja perene e atenda não apenas o mercado argentino, mas que seja capaz de atender os mercados da região ou de outras regiões do mundo.
Obrigada, Maurício. Mais uma pergunta recebida, Heloísa Cruz, da Stocos. Boa tarde, parabéns pelos resultados e obrigada pelos dividendos. Vocês poderiam falar um pouquinho mais sobre como vêm os cenários de oferta e demanda para PVC e soda cáustica nos próximos meses? Oi, boa tarde, Heloísa Cruz, obrigado pela pergunta. Bom, falar sobre os cenários. O que eu posso comentar, porque nós não falamos aqui do futuro, nem especulamos, né, a situação do futuro, mas é importante que a nossa companhia atende 3 grandes mercados, né, principalmente. O primeiro é a construção civil, que vai grande parte aqui da nossa produção de PVC. Então, qualquer variação para cima ou para baixo, né, da construção civil, desaceleração, obviamente nós somos impactados diretamente, por isso o PVC. Como comentei também na abertura, nós tivemos no final do segundo trimestre uma desaceleração da construção civil global e aqui na região, e também, por consequência, teve um impacto na precificação, na formação de preços internacionais do PVC. A soda cáustica, ela vai para diferentes indústrias, né? Para alimentos, mineração, papel e celulose, etc. A situação da soda cáustica também nos últimos meses no mundo, ela teve um impacto positivo por algumas combinações, né? Existe, primeiro, um aumento de custo, né, de energia gerado pelo todo o conflito na Ucrânia, na Europa. Então, com isso, também tiveram aumentos, né, do custo para a produção da soda, né, na Europa. Ao mesmo tempo, tiveram alguns eventos em fábricas de força maior, com paradas não programadas. Também no último ano foram anunciados e aconteceram alguns desinvestimentos em capacidades por causa de mudanças tecnológicas, que é a saída do diafragma, né, nos Estados Unidos também. Então, isso tudo contribuiu para que a soda, nesse primeiro semestre, se mantivesse em patamares elevados de preço. Mais um fator também que não é menos importante, que são os altos custos logísticos para transportar material pelo mundo, né? O outro segmento importante para a Unipar é o segmento de saneamento, né, onde nós atendemos com cloro e com seus derivados. E aqui nós dependemos muito mais do mercado local, né, aqui na região, tanto Brasil como Argentina, e esta é uma área que continua com expansão, dado o marco do saneamento e toda a nossa necessidade, né, como país, para melhorar o abastecimento de água e também crescer na coleta do esgoto nas residências. Obrigada, Maurício. Só um instante enquanto verificamos se há mais perguntas. Comprometida, dedicada e que nesse trimestre, mais uma vez, fizeram a diferença, mantendo o ritmo e a energia nas nossas operações, né? Que isso nos ajuda a construir a Unipar no dia a dia. Um foco muito grande, né, na eficiência, na segurança e sustentabilidade foram, mais uma vez, decisivos, né? Aproveito também essa call para agradecer formalmente a confiança e a parceria do Frank Geyer Abubakr, que é o nosso controlador da companhia e até recentemente nosso presidente do conselho. Eu acho que a visão dele, a liderança, tornou a Unipar uma das empresas aqui líder na América do Sul em cloro-soda e também participou ativamente na elaboração das estratégias e definição dos pontos que a Unipar deve se dedicar e investir no futuro.
como já anunciamos também, o Frank fez um processo de sucessão e indicou o Bruno Quino para a presidência do Conselho. O Bruno já faz parte do Conselho da Unipar desde 2017 e vem apoiando e participou também da elaboração da estratégia da companhia. Então, também aproveito formalmente para dar as boas-vindas para o Bruno e desejar sucesso também nas novas atribuições para a continuidade, né, da construção da Unipar. Queria só finalizar dizendo que é assim que a Unipar, né, contribui para transformar o futuro, fazendo investimentos, trabalhando com consistência e com muita responsabilidade. E nós temos o objetivo na Unipar de ser uma empresa que cria valor sustentável e que os stakeholders sempre possam confiar em nós. Então, é dessa forma que a gente acredita e nosso próprio slogan da empresa, que diz que só assim nós conseguimos fazer a química acontecer. Obrigado e um bom trimestre. Nos vemos em breve. Boa tarde.